Vamos lá, Mancini. Mas eu queria que você falasse também sobre a atuação da equipe na partida. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que hoje nós fizemos um grande jogo, muito forte no primeiro tempo. O Atlético foi um time envolvente, que teve volume, que criou inúmeras oportunidades de gol, mas acabou pecando na finalização, né? Nós fizemos 1-0 muito cedo e depois nós tivemos, 6, 7, 8 oportunidades reais de gol e elas acabaram impactando ao término do jogo, porque o segundo gol nos daria uma possibilidade muito grande de administrar o jogo, né? E 1-0 fez com que a nossa equipe tivesse que buscar o segundo gol o tempo inteiro. E acabou, no final do jogo, sendo muito castigado aí em função do gol do Vasco. Mas, enfim, acho que o gesto técnico na hora de você fazer o gol acabou sendo determinante, né? Não é simplesmente você querer fazer o gol, você tem que ter a qualidade necessária para finalizar bem a jogada, né? Nós tivemos uma coisa que me deixou muito feliz, nós tivemos entradas dos dois lados do campo, né? O time marcou bem, teve êxito, foi vertical, inúmeras oportunidades aqui do lado esquerdo com o Luiz Fernando e o Emiliano, e lá do lado direito com a subida do Maguinho, com a chegada do Shailon, do Alejo, enfim. Fizemos um jogo realmente acima do que muita gente esperava, mas infelizmente pecamos aí no final do jogo, acabamos sofrendo o empate. Boa noite, Mancini. Eu queria te perguntar o quão frustrante é, em 2 jogos consecutivos como mandante, sofrer gols na reta final, e o quão difícil é trabalhar no vestiário logo após o jogo, depois de 2 baques assim, consecutivos. É muito frustrante, porque nós estamos lutando muito diariamente para tentar sair de uma situação incômoda. No brasileiro a gente está em último lugar, então há necessidade da gente somar pontos importantes, e quando a gente fala em jogar bem, você fala em estar perto de vencer as partidas, né? O Atlético vem jogando bem, ele melhorou o nível de jogo, o aproveitamento ainda não, mas a gente fica chateado, porque o jogo de hoje era para ter sido uma vitória do Atlético, né? E até com uma certa folga. Nós até poderíamos, no primeiro tempo do jogo, ter decidido o duelo, né? Mas, enfim, nós não podemos ficar no si, nós temos que reagir de uma forma positiva. Acho, aí é um achismo meu, que os atletas não estavam preparados para o volume de jogo que nós exercemos no primeiro tempo, porque muitas vezes ficava um tentando tocar para o outro numa situação melhor, onde um bico na bola dentro da área te dá a possibilidade de chegar ao gol. Então, acho que nesse sentido a gente acabou pecando, e eu vi no vestiário ao término do jogo muita gente indignada, e isso tem que existir dentro de uma equipe de futebol. Realmente a indignação faz parte desses momentos, e eu espero que com isso a gente cresça, que a equipe se fortaleça, para que sábado a gente já mostre uma maturidade maior. Bom dia, Mancini. Quase 1h da manhã. Bom dia. Eu queria te perguntar o seguinte: eu li e ouvi também algumas críticas assim sobre os jogadores que vieram dos outros países, os gringos, né? De que o Atlético errou nas contratações, né? E hoje, também já vimos isso contra o Bahia, Emiliano, Alejo, o Gonzalo, fizeram boas apresentações, né? Os 3 foram muito bem. Como é que está o seu trabalho e como você vê a adaptação desses jogadores ao futebol brasileiro e como você tenta encaixá-los para jogar em alto nível, né? Tá tendo uma melhora, a gente está vendo essa galera melhorando. E a outra é do Shailon, né? Você achou que ele cansou, por isso substituiu? Não, o Shailon, ele acabou saindo do jogo, porque naquele momento a gente já via que alguns atletas, e principalmente os atletas da frente, já estavam dando um pouquinho de espaço na marcação. O segredo do jogo de hoje foi exatamente a marcação. A saída do Alejo, do Shailon e do Emiliano também foi muito baseado em cima disso, né? A gente queria botar um pouquinho de vitalidade, porque naquele momento do jogo o Vasco tinha o Payet
e o Coutinho, ou o Coutinho já tinha saído, enfim, mas entraram alguns jovens do Vasco e nós achávamos que era um momento de, numa mudança, talvez gerar um pouquinho mais de força ofensiva, né? Enfim, muitas vezes a gente acaba, de certa forma, pensando algumas coisas e na prática acabam saindo diferentes. Não acho que isso foi fundamental, porque nós tivemos um erro defensivo, não foi ali. Mas enfim, e sobre os estrangeiros, todos os dias eu tenho visto melhoras neles, né? E quando a gente fala em estrangeiros na América do Sul, existe uma diferença muito grande, que lógico que eu não vou aqui detalhar qual é, mas do atleta que vem do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, da Venezuela, existe um pouco de diferença nas adaptações, às vezes de comida, às vezes até do idioma. O idioma falado entre eles, o espanhol, é um pouco mais rápido em alguns lugares, um pouco mais lento em outros, então a gente tem tentado maturar o mais rápido possível. Acho eu também que a cada dia que passa eles estão melhores. A gente tem mais alguns estrangeiros já para estrearem, e eu acho muito importante quando você realmente abre os braços para eles, porque eles têm que se sentir à vontade no nosso país, que é um país aberto aos imigrantes, né? Tem, de certa forma, valorizado o nosso futebol também. Sinto que às vezes um ou outro ainda tem um pouquinho de dificuldade com o idioma, mas com o passar do tempo a gente vai ajustando isso também. Mancini, você falou da questão da revolta dos jogadores na saída do campo, né? Isso faz parte daquele choque que você falou que ia dar na equipe logo na sua chegada. Mas só emendando uma outra pergunta, o Adson falou que o Campbell já vai estar disponível, vai estar regularizado para a próxima partida. Você pretende utilizá-lo? Olha, o choque ele tem que existir a partir do momento em que você vê a tua situação no campeonato. Hoje era um jogo eliminatório, são 2 jogos mais um de 180 minutos. Já no brasileiro, a gente tem que mudar a posição do Atlético, né? E não dá para você pedir por favor para o jogador, né? Nós temos que botar no nosso dia a dia de trabalho uma maneira que o atleta entenda que ele está sendo cobrado diariamente. Eu acho que isso faz parte da profissão e faz parte do mundo do futebol. Se não quer ser cobrado, não pode ser jogador de futebol. Então todos eles sabem disso, a gente conversa muito, eu tenho o hábito de expor isso muito ao grupo, de conversar com os jogadores, até separadamente às vezes, mas em grupo também, e eu vejo uma evolução grande na cobrança, porque isso é importante quando você está numa situação difícil dentro do campo. Porque o dia que você está jogando bem e que as coisas estão dando certo é muito, muito bacana. Mas quando você está jogando mal e pressionado, o estádio inteiro contra você, você tem que cobrar de quem está do seu lado, porque todos nós jogamos com desempenho. Então isso é uma coisa normal entre nós. Sobre o Joel Campbell, certamente ele vai estar liberado já para sábado. Eu espero que nesses 2 dias até lá a gente consiga fazê-lo entender, até porque ele já tem mais de 15 dias aqui com a gente, aquilo que nós estamos desempenhando dentro de campo. Há uma grande possibilidade dele jogar assim, dele iniciar a partida, até porque não é um atleta que estava parado, ele estava em final de temporada, então chegou no Atlético já com uma certa margem bacana de treinamento. Eu acho que é um atleta que vai nos dar um up em termos técnicos, e com certeza alguns outros jogadores que jogarem perto dele também têm uma tendência de crescer com isso. Antes da última pergunta, professor, vou dar um tempinho para o senhor tomar água aqui. Não, está tranquilo, então eu engasguei, então mas está tranquilo. Mancini, pela situação do Atlético na Série A e essa chance real de classificação nas quartas de final para a Copa do Brasil, você avalia a possibilidade de fazer mais mudanças, de poupar alguns jogadores? Olha, eu sinceramente acho que o Atlético não está no ponto de poupar jogadores. A gente tem que entrar com o que tem de melhor em todas as partidas. Mas às vezes a gente é surpreendido, por exemplo, no dia seguinte ao jogo,
o atleta chega e relata algum tipo de desconforto. Às vezes o desconforto é muscular, às vezes é na articulação, e às vezes a gente faz a troca pensando muito mais nisso daí, em ter um atleta 100% dentro de campo, do que você arriscar, às vezes, perder o atleta por mais tempo, ou ele não entrar na sua forma ideal. Eu não gosto de poupar jogadores, não vou fazer isso, a não ser que eu seja obrigado por esses motivos que eu citei agora.